Graça e paz do Senhor Jesus, queridos, sejam bem-vindos a essa terceira, não é nem segunda, terceira aula do livro de Colossenses, onde nós vamos estudar o capítulo 3 e 4. Então, como a gente sempre faz, se você não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo, corre lá, pega sua Bíblia e abre no livro de Colossenses, capítulo 3. Amém? Então, vamos lá. Portanto, o apóstolo Paulo falando aqui, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não sei se você se lembra, na aula passada nós falamos sobre o capítulo 2 e o apóstolo Paulo afirma que através do batismo nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Por isso ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se vocês já passaram por isso, já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, as coisas do céu, do reino, onde Cristo vive. E aonde que Ele vive? Ele fala, assentado à direita de Deus. Aqui Paulo puxa um versículo que está lá no Salmo 110, versículo 1, que é um capítulo, na verdade, né, uma escrita do grande rei Davi, e é um salmo messiânico, onde Davi escreve, o Senhor, ou seja, Deus, disse ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha direita. Por isso ele fala, ele afirma que Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2, então pensai, né? Use a sua mente para pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo, corriqueiramente, ele fala nas suas cartas, olhem para ele, olhem para Jesus, olhem para as coisas do alto, não fique com seu olhar aqui, porque aqui tudo é um caos, tudo é uma bagunça. E o apóstolo João já dizia, né? O mundo jaz no maligno. Então Paulo fala, pensai nas coisas do alto, não nas coisas daqui da terra. E ele continua, versículo 3, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por que nós já morremos? Justamente o que ele fala no capítulo 2. A partir do batismo, nós fomos sepultados com Cristo. A nossa velha natureza, a nossa velha vida já não existe mais. Hoje nós somos uma nova criatura em Cristo e por isso que ele afirma, vocês já morreram, porque morreste, a vossa vida está oculta em quem? Em Cristo. Capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, em algum momento ele vai se manifestar novamente, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Romanos capítulo 8, versículo 17 fala, se com ele nós sofremos, com ele também seremos glorificados. Ou seja, se enquanto vida, enquanto homens, nós sofremos por amor a Cristo, sofremos por não olhar para as coisas dessa terra, para não vivermos segundo os padrões desse mundo, é porque um dia seremos glorificados juntamente com Cristo. Versículo 5. Fazei, pois, aí é que ele já dá uma ordem, ele está falando para a igreja, deixa a velha vida pecaminosa, vocês não são mais, lembra que eu dei um exemplo, os porquinhos que gostam de lama, hoje vocês são as ovelhinhas do pastoreio de Cristo, e ele fala, Colossenses, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são, né, essas coisas, as manifestações da natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, ou seja, Deus se ira com relação a tudo aquilo que é da velha natureza. Aí você me pergunta, pastora, tem como alguém que nasceu de novo ainda continuar vivendo na velha natureza? Tem, só que aquela pessoa, se ela nasceu de fato e de verdade, ela deixou de ser um porquinho que gosta da lama para ser uma ovelhinha que gosta de capim, que gosta do pastoreio de Jesus, ela vai ficar incomodada diante do pecado. Por isso que a Bíblia fala, por estas coisas é que vem a ira de Deus, isso desagrada a Deus. Mas aqui também fala o seguinte, sobre os filhos da desobediência. E aí eu tenho que só falar um parêntese aqui. Essa parte sobre os filhos da desobediência não está no original grego do livro de Colossenses. Aqui os copistas acrescentaram por causa de uma passagem que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 6. Mas o que Paulo quis dizer aqui no original grego é que com a ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que praticam a velha natureza, mesmo eles tendo nascido de novo. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo. Velhas coisas o que? A velha natureza. Vocês andavam na velha natureza. Aí ele continua, em outro tempo, quando vocês viviam praticando tais coisas. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. Sabe, tire isso de cima de você. E aí ele fala, igualmente tudo isso, todas aquelas, prostituição, impureza, paixão. Aí ele continua, ira, indignação, maldade, fofoca, linguagem obscena do vosso falar. Isso é uma lista de pecados. E essa lista de pecados, Paulo afirma, isso faz parte da velha natureza, daquela velha vida caída.
E ele continua, versículo 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Que velho homem é esse? A velha natureza. A natureza de Adão, do pecado. Vocês se despiram desse velho homem com seus feitos, ou seja, os seus pecados, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Se você pegar Gálatas capítulo 3, versículo 27, fala assim, que todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Ou seja, é isso que ele está falando. Vocês não têm mais a roupagem do velho homem caído. Em Cristo, vocês, a partir do batismo, se vestiram de Cristo, dessa nova natureza. Eu sempre falo, todas as vezes que eu prego, eu falo que agora nós somos exatamente a mesma espécie de Cristo. Nós não somos mais aquela alma vivente, aquele corpo pecador de Adão. Agora nós somos espírito vivificante, assim como Cristo, para que um dia todos aqueles que são espírito vivificante, que são a igreja, possam se casar, se tornem a noiva de Cristo. Por isso que ele fala, nós agora estamos vestidos do novo homem. Versículo 11, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nós já falamos disso na aula passada, o que significa, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu costumo falar que esse versículo, o versículo 11, ele é uma nova identidade ontológica. O que é isso, pastor? É de comer ou de passar no cabelo? Uma nova identidade ontológica, na verdade, é aquilo que você deixou de ser, não é aquilo que você deixou de fazer. Por quê? Porque quando nós somos uma nova criatura, e isso fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em Cristo, nós não deixamos de praticar coisas erradas. Em Cristo, nós não praticamos as coisas erradas porque nós somos uma nova criatura. E quando ele fala aqui, não há grego nem judeu, ele está falando de uma espécie, de um povo, de uma cultura. Grego era o alto clero, que eu brinco assim, era o pessoal da nata daquela época. Judeu era o povo escolhido de Deus, que estavam meio bagunçados ali em todas as práticas e ritos que eles praticavam. Nem circuncisão da carne, do povo judeu, nem circuncisão, gentios. Bárbaro eram todos aqueles que não eram, do Império Romano. Aí ele explica aqui o cita. O que é cita? É um povo selvagem, descendente dos árabes, que eles eram considerados a escória da humanidade. Eles eram tão selvagens, tão sem civilização, e aí ele coloca aqui, nem bárbaros, nem gregos, que é a nata, nem judeus, que também é uma nata ali, nem bárbaros, que não eram povo do Império Romano, e nem aquela escória da sociedade. Nenhum desses, e nem escravo nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui Deus traz todo mundo para o mesmo balaio, para o mesmo combo, para a mesma posição. Ou seja, independente de onde você nasceu, independente de quem você é, independente da cultura que você tem, do estudo que você tem, da aquisição financeira que você tem, ele afirma, Cristo é tudo em todos, ele traz todo mundo para o mesmo nível diante de Deus, diante de Cristo. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, que fala que nós fomos escolhidos nele. Nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, nós fomos eleitos, separados, escolhidos antes da fundação do mundo. Então Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ou seja, nós temos que ser misericordiosos. Segundo, de bondade, temos que ser bondosos. De humildade, humildes. De mansidão, mansos. E de longanimidade, longânimos. Como é que você consegue tudo isso aqui? Através da ação do Espírito Santo. E através de um novo nascimento, ou seja, você deixou de ser uma velha criatura que praticava todas as coisas ruins, todos os pecados escusos, todas as coisas sujas desse mundo, você passou a ser uma nova criatura. E a partir daqui você consegue ser tudo isso que ele falou, se revestindo de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Mas não continua aí, porque aqui ele está falando por um processo de crescimento espiritual para o povo de Colossos.
Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se você se lembra da oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, tem um versículo 12, que quem repete muito essa oração se lembra. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, as nossas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que são, que me ofenderam, que devem a mim. Isso que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está trazendo à memória a oração que o próprio Jesus ensinou. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vocês precisam perdoar. Versículo 14. Acima disso tudo o quê? De toda essa lista de práticas que nós temos que ter como novas criaturas, ele está falando, acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Porque ele fala, o amor é o vínculo da perfeição. Ele pega tudo isso, ele pega misericórdia, bondade, humildade, mansidão, suportar uns aos outros, perdoar e coloca em um combo. O que liga todas essas coisas? O foco é o amor. Porque como eu já disse em outras aulas, Deus, ele é amor. É Deus quem nos une e nos permite, nos reveste de poder para que a gente consiga praticar cada uma dessas obras. Não existe outra forma. E ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. Versículo 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Tudo aquilo que você tem para tomar de decisão na sua vida, existe um juiz, um árbitro no seu coração. E ele equipara esse árbitro, esse juiz, à paz. Porque a paz não é um dos frutos, entre aspas, porque existe um fruto só, o Espírito Santo é um só. Então, amor, alegria, paz. Quando você é a habitação, você se torna a habitação do Espírito Santo, os frutos em forma de um fruto do Espírito dentro de você já se manifesta. A paz é um desses. Então, quando você perde a paz desse juiz, que é o árbitro do seu coração, é como se Deus estivesse falando, não vá, não faça, não é por esse caminho. Você sentiu inquietação, a paz fugiu, é Deus te sinalizando, não vá por aí. Ele fala, seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. E sede agradecidos. A gente só consegue ser agradecido a Deus se a gente cumprir todas essas listas que estão aí acima do que nós já lemos. E em sequência o que ele fala, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Presta atenção, não existe forma, maneira, outro jeito de você crescer espiritualmente se você não conhecer a palavra de Deus, se não habitar, morar, permanecer de forma abundante no seu coração, na sua vida, a palavra de Cristo. Que palavra de Cristo que é essa? Tudo que Jesus nos ensinou e tudo aquilo que foi ensinado acerca de Cristo, porque eu também já falei nas outras aulas, a Bíblia toda, de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, do primeiro ao último capítulo da Bíblia, tudo converge, tudo aponta para Cristo, porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, tudo converge em Cristo. Por isso Paulo fala, habite ricamente, que governe a sua vida, a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos, ou seja, a palavra não fica só para você. Aquilo que você tem aprendido nesses estudos não fica só engordando o seu espírito. Você pega ela e repassa da sua forma para todo mundo que te der ouvidos. Fala, eu tenho aprendido algo tão precioso, algo tão importante na palavra de Deus, eu preciso compartilhar. Porque ele fala, habite ricamente em vós, mas instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria que você recebeu. Não existe outra forma de você ter sabedoria, a não ser que venha do alto. O apóstolo Tiago fala isso. Está com falta de sabedoria? Peça a Deus que dá de forma deliberada, de forma gratuita, de forma intensa e abundante para aqueles que pedem. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Eu não sei se você sabe a diferença de salmos, hinos e cânticos espirituais, eu vou te ensinar. Salmos é tudo aquilo que é a palavra de Deus cantada. Se você pegar, por exemplo, os salmos, dos salmos que foram escritos pelos salmistas, Davi e tantos outros, né? Se você pegar do Salmo 120 ao Salmo 134, eles são chamados salmos de romagem ou salmos da peregrinação. São salmos que o povo judeu cantava quando eles subiam para Jerusalém.
Também é chamado salmos de subida, né? Que eles saíam em algumas festas específicas, iam a Jerusalém e eles iam cantando esses salmos diante de Deus, ou seja, é a palavra de Deus cantada. Isso são salmos. Que são hinos? Hinos são realidades, verdades, instruções de Deus que nós sabemos que vem de Deus, não vem de homens, e que são cantados. Isso são hinos. Por exemplo, se você pega uma música que fala que você ama o Senhor, que você o glorifica pelas obras das mãos dele, isso são hinos. São coisas que são verdades espirituais que você sabe que agradam ao Senhor e que são verdades acerca do Senhor, e você, né, de forma humana mesmo, não é nada inspirado pelo Espírito Santo, mas é algo genuíno de você para o Senhor, isso são hinos. E você canta ela. E o que são cânticos espirituais? É algo espontâneo e nem sempre envolve apenas um cantarolar. Pode ser uma forma de atitude, de ação espontânea do seu coração para o Senhor, mas que também pode ser em forma de louvor, de música, ok? E com gratidão em vosso coração. Isso tudo vem do fruto da palavra de Deus habitar ricamente no coração. Não existe como a pessoa cantar salmos, hinos e cânticos espirituais e ser cheia disso, viver com base nisso, se antes disso não habitar nela ricamente a palavra de Deus. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes, ele está falando, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor. O que ele está querendo falar? Não existe vida secular e vida espiritual. Não existe a minha vida com a minha família, o meu trabalho, né, a minha academia, a minha alimentação e aquilo que é do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo é dele. Quem vive para o Senhor, vive 100% para o Senhor. É que o apóstolo Paulo fala também. Ele fala assim, olha, hoje não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo na carne, vivo essa vida pela fé no Filho de Deus que morreu e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, não existe distinção na sua vida. Não, domingo é o dia da igreja, domingo eu sirvo ao Senhor e nos outros dias você não serve, você não está servindo ao Senhor. Então, tudo que você fizer, seja cuidando dos seus filhos, seja cozinhando alguma coisa na sua casa, seja dirigindo o seu carro, seja trabalhando ou conversando com o seu chefe, tudo você faz em nome do Senhor, para a glória de Deus Pai, dando sempre graças por tudo que você tem. Versículo 18. Esposas, sede hipotasso, seja submissa. Hipotasso é a palavra. E a pronúncia, na verdade, a gente está portuguesando, mas basicamente hipotasso, o que significa essa submissão? É algo voluntário do seu coração, para vocês juntos edificarem algo. Então, esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Não convém na sociedade, não convém naquilo que está no seu coração, não convém com aquilo que você pensa ser certo, como convém no Senhor. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele fala, porque primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Só que hipotasso também não fala de algo menor. O homem é a elite, é a nata, a mulher é algo que inferior, não é isso. Hipotasso fala de algo semelhante, mas com funções diferentes. A mulher, ela sustenta a família, no sentido de ela dar sustento para que esse homem cumpra o seu propósito, assim como ela em Cristo está sustentada para cumprir o seu propósito como mulher, como esposa e como mãe. Segundo, maridos, amai, maridos, agapau, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Não sei se você sabe a diferença. A palavra ágape vem de agapau. Ágape é o amor de Deus para com os homens, é o amor de Deus para com a humanidade. Aqui não está falando do amor eros, que é o amor sexual do marido para a esposa, da esposa para o marido. Quando Paulo afirma, marido, amai, não é amar com desejo sexual do corpo da esposa, é algo sacrificial, que nunca acaba, é um amor que se entrega para aquela mulher, é um amor que cuida daquela mulher com paciência, que a reconhece como uma parte mais frágil dentro da relação e
cuida, protege, traz seguranças, provisão, suprimento para aquela mulher. É isso que Deus faz com a sua igreja, é isso que Deus faz com o povo. Ele, agapau, ele ama com amor ágape. E não trateis com amargura, não preciso nem falar, né? Os homens têm que tratar a mulher com doçura, sabendo que aquela mulher é a sua parceira de vida, com amor, com carinho, com segurança. Essa é a função do homem. Versículo 20, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Aqui a obediência fala mais de uma disposição interior a obedecer, a se submeter. E ouvir com atenção. Quando Paulo fala aqui, obedecei aos vossos pais, escuta o que eles estão falando. Não, aí ele continua, né? Pois fazê-lo é grato diante do Senhor, ou seja, Deus se agrada disso, de quando os filhos se submetem aos seus pais. Versículo 21, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Pais que humilham, pais que espancam, pais que incitam a ira os seus filhos. Sabe aqueles pais que ficam o tempo todo provocando os filhos? É isso que o apóstolo Paulo está falando a partir da palavra de Deus. Não façam isso porque os seus filhos vão ficar desanimados. E muitos, geram feridas profundas na vida dos filhos justamente por isso. Versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Servos aqui no contexto da época de Paulo eram servos mesmo, de serem empregados e também escravos, ou seja, eles não tinham muita opção. Mas hoje fala do seu chefe, de você ter um patrão, de você ter algum coordenador, algum gestor, alguém que está sobre você. O que ele está falando? Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, o seu dono, o seu chefe. Aí falam para eles aqui dono quando era escravo, mas hoje o seu chefe, ele não manda em você além da carne. O que é esse mandar além da carne? Você está submetido àquilo que ele exige de você dentro do ambiente de trabalho, Então é segundo a carne, ele não manda na sua vida, no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, em como você se cuida, a autoridade dele só vai até aí, ok? E continuando, então segundo a carne, versículo 22, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, não é porque ele está olhando para você que você tem que fazer, porque agora como novas criaturas, Deus olha para o nosso coração, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Aí ele abre aqui agora para toda essa leva de gente, esposas, maridos, filhos, pais, servos, tudo quanto fizerdes, versículo 23, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Mulher, você se submete ao seu marido, não é porque você quer se submeter, mas é porque é ao Senhor. Marido, você ama agapau a sua esposa, não é porque você quer fazer isso, mas é porque você faz isso como ao Senhor. É isso que ele está fazendo. Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa dessa herança. Não vai ser a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu patrão que vai te dar herança, que vai te dar recompensa, mas é o Senhor, que lembra? Vocês estão fazendo de todo o coração como para o Senhor. A Cristo Senhor é que vocês estão servindo, vocês não servem outras pessoas. Aqui na terra vocês até se submetem, mas antes de tudo é o Senhor acima de vocês. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Olha para mim, Deus ele vê tudo, Deus enxerga tudo, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Todo aquele que comete injustiça, nessas listas que nós lemos aí para cima tudo, Deus está vendo e ele fala, o apóstolo Paulo, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. E nisso não há acepção de pessoas, independente de raça, cor, condição financeira, tudo isso não envolve, porque o Senhor fala, não há acepção de pessoas. No capítulo 4, e aconteceu assim um pequeno detalhe, porque eu não sei se você sabe, a Bíblia original ela não foi escrita em capítulos e versículos. Então aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu de forma contínua. Mas lá no século 13 e no século 17 houve umas mudanças aí, segundo a Bíblia, Então lá no século 13 se dividiu a Bíblia, como você vê aqui, versículo 1, versículo 2, em capítulos. E lá no século 16 se dividiu em versículos. E na minha concepção, posso estar errada, o versículo 1 do capítulo 4 tinha que ser o versículo 26 do capítulo 3. Por quê? Pega aí. Senhores, tratai os servos com justiça e com igualdade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. É como se ele estivesse continuando uma lista. Mas o versículo 1, ele fala agora dos senhores. Ele não falou do esposa, marido, filhos, servos, e agora ele fala dos senhores. Tratai os vossos servos com justiça e igualdade. Vocês não são melhores que eles, viu, senhores? Vocês não são melhores do que os servos. Vocês são iguais, porque tendes no Senhor, no céu, um Senhor que é seu e dele.
Amém? Então pega lá no seu versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O que ele está falando? Não desistam de orar em momento algum. Perseverem na oração, mas também vigiem o tempo todo com um coração grato. Suplicai ao mesmo tempo, ele está falando, Colossenses, orem por mim. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, por mim e pelos que estão prisioneiros comigo, para que Deus nos abra a porta, para que a gente pregue a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Ou seja, Paulo, já cansei de falar para vocês, ele estava preso em Roma nesse momento que ele estava escrevendo essa carta. Então, por amor, ou pelo mistério de Cristo, eu estou algemado, para que eu o manifeste assim como eu devo fazer. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria. Sabedoria nós falamos agora há pouco, né? Só tem sabedoria quem busca em Deus. Então, portai com sabedoria para com os que são de fora, ou seja, para aqueles que não são irmãos, para aqueles que não conhecem Jesus. E aproveitai as oportunidades. A gente tem que aproveitar cada oportunidade que surge diante de nós, para nós falarmos do amor de Jesus, para falarmos da obra redentora de Cristo. Mas de qualquer forma, pastora, não. Ele fala com sabedoria. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Tem muita gente que fala, não, é minha personalidade, eu falo o que tem que ser falado. Muitas vezes não, muitas vezes a gente é rude, muitas vezes a gente é grosseiro, muitas vezes a gente quer enfiar a goela abaixo aquilo que a gente acredita. E apóstolo Paulo fala, não seja assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, ou seja, com sabedoria, com verdade, trazendo instrução e preocupando sempre com o relacionamento com o próximo. Para saberdes como deveis responder a cada um. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que vão te ouvir da primeira vez. Tem pessoas que vão falar, eu não quero ouvir. Tem pessoas que vão demorar mais para entender. Ou seja, a gente tem que entender as diferenças. Versículo 7. Aqui Paulo faz uma saudação, né, quanto a Tíquico e Onésimo. Já ouvi esses dois nomes, já, lá no livro de Filemão, no nosso estudo. Quanto à minha situação, Tíquico, que é aquele cabrinha que estava lá com o apóstolo Paulo, pegou a carta aos Colossenses, colocou na bolsa e levou até a igreja de Colossos, esse é o Tíquico. Irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, ou seja, servo juntamente com Paulo do Senhor, de tudo vos informará. Eu, Paulo, estou enviando ele com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, da minha situação e dos outros cooperadores que estão presos, e de alentar ou trazer consolo para o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. Lembra do Onésimo? Que foi aquele que levou a carta? Então, esse é o Onésimo que a gente falou lá em Filemão. O fiel e amado irmão que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Aí entra uma lista de saudações, como em todas as cartas de Paulo. Saúda-vos Aristarco, nós falamos dele lá em Filemão, no versículo 24, que é prisioneiro comigo. O Marcos, que é o tal do primo do Barnabé, né? Sobre quem recebestes instrução, se ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido justo, não é o Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. É um judeu que chamava Jesus, mas que de forma romana era chamado de o justo, os quais são os únicos da circuncisão, ou seja, são os únicos judeus que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu alento, o meu consolo. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras. Lembra do Epáfras? A gente falou que provavelmente foi o fundador da igreja de Colossos. A gente falou sobre ele em Filemão e falamos no capítulo 1 de Colossenses. Então ele fala, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, também servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ou seja, Epáfras era um intercessor da igreja de Colossenses. E dele, de Epáfras, eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Eram 3 cidades que formavam um triângulozinho. Então, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. 3 igrejas que estavam bem pertinho uma da outra ali. Provavelmente, não se sabe, Epáfras tem aberto a igreja do Senhor nesses lugares. Saúda-vos Lucas, o médico amado, evangelista, que escreveu o livro de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Ele estava lá com Paulo. O médico amado e também Demas, também falamos dele em Filemão. Saudai os irmãos de Laodiceia. Ele está falando, saúda lá o pessoal da igreja de Laodiceia. E Ninfa. Ninfa era uma mulher, muito provavelmente, que era a anfitriã da igreja de Laodiceia. Então, saúda esses irmãos e saúda a Ninfa também. E uma vez lida essa epístola, a epístola de Colossenses perante vós, providenciai para que ela também seja lida na igreja de Laodiceia, ou aos laodicenses. E a
carta de Laodiceia seja lida igualmente na igreja de Colossos. Eles iam trocar as cartas, porque Paulo queria falar com os dois. Pastor, onde que está a carta de Laodiceia? Não está, não faz parte do cânon bíblico, não está na Bíblia, tá? É só algo histórico. Versículo 17. Também dizei a Arquipo, filho de Filemon, lembra? E de Áfia, lá de Filemon. Então lembra ele, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpris. Versículo 18. A saudação é de próprio punho. Eu, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, ou seja, orem por mim. A graça seja convosco. Queridos, muita coisa para falar, nem tão pouco tempo, mas é como eu sempre digo para vocês, eu quero que seja algo breve, mas que vocês entendam quando estiverem lendo. Então leia de novo todo o livro de Colossenses e nos vemos na próxima aula já com o livro de Filipenses. Se você já quiser ir fazendo a sua leitura, na próxima aula, no próximo sábado, nós nos encontramos com o livro de Filipenses. Um grande beijo e fiquem todos na paz do Senhor.